Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Jaciane Santos. Hoje é o grande dia do programa SOS Saúde Emocional. Cada semana trazendo um tema diferente aqui na Mazel Studios. A nossa gravadora, essa gravadora que vem aí possibilitando um programa tão fabuloso quanto esse. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. E o tema de hoje promete, hein? Complexo de inferioridade. E aqui, para me ajudar com esse tema, olha que honra. Eu tenho aqui o Dr. Vinícius. Olá. Né? Dr. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ele cuida da minha filha, gente. Ela também já cuidou, então eu estou muito bem amparada aqui. Fernanda já cuidou. Dr. Vinícius, olha, o teu currículo ele é muito extenso. Vou fazer um pouquinho diferente aqui, vou quebrar o protocolo. Fala um pouquinho da sua experiência, por favor. Bom, sou Vinícius Gonçalves, trabalho já com terapia, vai fazer 9 anos. É um trabalho que tem sido muito satisfatório em todos os sentidos, né? Também faço a parte da formação, né? do curso de psicanálise, da integração. Todo o processo é feito ali. Minha formação de graduação é terapia integrativa complementar. Sim. Né? Comecei ali na UNAPA já tem bastante tempo. Depois fui fazendo a pós-graduação em psicanálise. Fiz também, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia fenomenológica e existencialista. Sim, sim. E psicopedagogia é um ramo que estou entrando aí também para atuar. Você falou isso, muito interessante. Atende consultório, dá aula, tem os cursos, cuida da minha filhota atualmente. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Gratidão. É um prazer. Gente, e tem essa mulher aqui, do meu lado aqui, admirável, que já cuidou da minha filha lá atrás, um pouco depois da pandemia, mentora de mulheres, psicanalista, terapeuta, tem cursos, palestras. Fala um pouquinho, pode dar boas-vindas para o nosso ouvinte, pode falar um pouquinho da sua experiência, Fernanda? Olá, boa noite, sejam bem-vindos estar conosco. Muito obrigada aí pela oportunidade, é um prazer enorme. Fernanda Pires aqui. A minha experiência, né, eu atuo hoje como psicanalista, terapeuta de família, com casais também. É o que eu falo que eu sou apaixonada em desenvolver pessoas, sim, né? Desenvolver sim. pessoas, então isso que me atrai para estar contribuindo aí no desenvolvimento de cada um. E atualmente eu estou fazendo na área também de RH, né, que eu também sou da área de RH, e acaba me ajudando muito, né, nessa questão de pessoas, né? Você vê que tudo envolve pessoas. Certamente. Você tem muitos grupos de mentorias para mulheres, terapia em grupo, né? Sim. Você tem toda essa pegada, porque eu acompanho, eu tô de olho, hein? Assim que eu puder, eu vou participar aí, acho fantástico. Seja bem-vinda, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para nós falarmos, né, desse tema, como eu disse, intrigante, mas também muito interessante, fabuloso, complexo de inferioridade. Você que ainda não se inscreveu no canal da Mazel Studios, esse é o momento. Se inscreve, curte, compartilha, clica no sininho para você receber as notificações, porque isso vai ajudar para que esse canal se mantenha cada vez melhor e leve informação para você. Bom, vamos lá, esse é o momento. Olha como é polêmico, pessoal. Eu vou começar aqui, né, trazendo uma reflexão. Nós, como seres, como indivíduos, né, passamos por momentos em que nos sentimos inferiores, que vivenciamos uma determinada fase ou um momento, né, que possivelmente esse complexo de inferioridade nos prejudica. Isso, de certa forma, a humanidade é comum de acontecer. Doutor Vinícius, depois Fernanda também irá comentar. Acaba sendo, né, ainda mais quando a gente vê a questão política inserida na cultura e na sociedade como um todo. Então, assim, a questão política, a questão social, a maneira como aquela sociedade se articula para aquele indivíduo, padronizando corpo, padronizando cor, padronizando etnia, acaba gerando essas questões. Qual é o comportamento certo? Qual é a maneira certa de falar? Qual é o jeito certo de ser? Essas
padronizações excessivas acaba criando esse momento da inferioridade, aquele que não alcança a margem, né, o nível proposto pré-estabelecido pelos padrões, acaba ficando de fora. Interessante, e muito interessante. Essa tua visão é muito boa. Fernanda, você concorda? Quer acrescentar sobre isso? Gostaria sim, concordo. Gostaria de acrescentar sim. É aquela questão também de você se olhar, né? E largar um pouco, eu sempre falo lá nas minhas palestras, no momento lá, eu sempre falo, largar o chicote de si mesmo. E quando a gente larga o chicote, né? A gente tem eu falo, esses braços livres para a gente se amar, para a gente se abraçar e reconhecer que ainda que passamos por esse, muitas das vezes com certeza, né, tem a questão lá do passado, né, que tivemos e aí é onde gera essa insegurança, gera esse medo, gera esse complexo de inferioridade. E aí é onde a gente não consegue nem... É o tempo todo se chicoteando. Sim. É o tempo todo, né? Eu falo da questão do ter a autocompaixão, a gente ser mais generoso conosco mesmo, que aí é onde a gente consegue... Eu também mereço estar também nesse local, eu também mereço estudar, eu também mereço fazer alguma coisa que muitas das vezes a gente não acredita, né, no nosso potencial. Acaba que no mundo não está tendo mais aquele espaço pro irrelevante, pro feio, pro desajustado. Parece que tudo tem que ser tão perfeito o tempo todo que não tem espaço para aquilo que não é perfeito. E como isso é exaustivo, né? Demais o tempo todo. Você tem que acordar com o cabelo de um jeito, você tem que ter aquele jeito de falar com as pessoas, você não pode acordar de mau humor, você tem que todo dia acordar, né? Falando bem, amando, sorrindo, parecendo produzindo aqueles desenhos da Walt Disney, né? Cantando e os passarinhos vindo. Que quase um musical. É uma inverdade, isso não faz parte aí onde do real. Gera nessa cobrança, eu falo muito isso, essa cobrança de nós mesmos, a gente fica se cobrando. E por trás dessa cobrança, onde vem a ansiedade, porque ficamos o tempo todo... Fernanda. Eu falo sempre isso, sabe, Jussiana? Essa questão do que a gente se cobra tanto, e por trás dessa cobrança. Ficamos, gera essa ansiedade, né? Aí você vai por trás dessa ansiedade, porque você está se cobrando tanto, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque eu tenho que ser a perfeita. Eu tenho. E você não se permite nem um descanso, você não se permite nem peraí, hoje eu levantei 50%, eu vou dar o meu melhor com 50%. Eu já levantei 20%. 20% e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tem um livro... Um dia de cada vez. Que eu gostei muito de ler, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Olha... Cara, que livro maravilhoso. Que ajuda justamente isso que você está falando. A você não cobrar tanto de si mesma, a não ter aquela sensação de que você precisa estar ali recebendo a aprovação da sociedade 24 horas, que dá espaço para o processo do desaprovar. Poxa, aquilo aí é feio, isso aí que tu tá falando ou fazendo é feio. Esse livro, inclusive, ele tem uma pauta que o belo, às vezes, surge como o irreal, ou seja, como uma pauta da fantasia. Porque o que é belo? É subjetivo. Tem coisas que é belo para uma comunidade ou um país e para outros já não é. Então, assim, é uma pauta do irreal. A verdade está realmente naquilo que não é tão apreciável, não é tão admirável, mas a verdade está lá. Entendeu? Aquela é a realidade apresentável que a gente precisa lidar. Eu falo a questão do uma vida mais leve. Exato. Vamos viver uma vida, eu falo o tempo todo isso. Para mim, né? Porque é um exercício diário, claro, a gente sabe disso. E para as pessoas ali ao meu redor, viver mais leve, porque senão a gente fica justamente esse tempo todo se cobrando e tem que fazer aquelas... E aí, quando não consegue, tá tudo bem, amanhã eu vou me esforçar para fazer. É isso. Eu estava pesquisando e o complexo de inferioridade, ele foi inventado lá atrás, ele surgiu, né, por um psicanalista, Alfred Adler, ok? Hoje, a psiquiatria, a psicologia já não usa mais, atualmente, esse termo complexo de inferioridade, embora popularmente ele é mais conhecido, né, desde que esse psicanalista trouxe. Mas hoje, na psiquiatria, na psicologia, usa-se o termo, que aí
é o termo atual para o complexo de inferioridade. Só nível de conhecimento, porque nós estamos trazendo aqui informação. Hoje usa-se o termo menos-valia ou baixo senso de alto valor ou baixa autoestima, para falarmos sobre complexo de inferioridade. Então, é muito interessante porque é a baixa autoestima, né? Eu tenho um baixo senso de alto valor. Sim. Né? Então, eu me sinto inferior. Eu me sinto alguém que não atende aos padrões estabelecidos, que o Dr. Vinícius começou aqui a trazer. Alguém que não atende ao que é esperado pelos padrões estabelecidos, né? Ou as expectativas que alguém, de alguma forma, direcionou, e isso também me afeta. Então, é bem interessante. Agora, falando sobre o que realmente é complexo de... Já falei um pouquinho como surgiu e qual é hoje a menção que é feita, né? Quais são os termos hoje utilizados, mas o que realmente é, de uma forma mais prática para o nosso ouvinte, o que é o complexo de inferioridade para você, Fernanda? O que é? Primeiro que envolve nesse processo, envolve muito autoconhecimento, né? Se você não tiver eu falo muito isso, o autoconhecimento ele é libertador. Porque quanto mais você se conhece, mais você se cuida, mais você se ama, mais empoderada você ficará e mais resultados extraordinários você terá. Eu tenho essa frase que eu falo que um dia que eu vou patentear. E aí essa questão do você se olhar, né? Como você falou aí na questão da autoestima, é você se olhar, mais ou menos, eu falo assim, né? Por exemplo, quando eu descubro quem eu sou, meu maior desafio é descobrir quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, excelente, eu vou ser feliz com o que eu encontrei. Faz sentido? Assim, faz muito sentido. Do que eu encontrei. Então, se hoje eu estou, né, assim, eu vou buscar essa melhora todos os dias. Eu vou buscar fazer o melhor todos os dias, me esforçar para isso tudo. E aí é onde eu vou gerar essa autoconfiança, eu vou gerando, né, aprendendo a superar essa inferioridade, excelente, até eu ver o meu potencial, me capacitar para chegar naquele lugar onde eu gostaria de chegar. Eu vejo que não tem Fernanda, né, eu vejo como exemplo, né, as questões do dia a dia ali, né, do nosso dia a dia. Excelente. Eu entendi perfeitamente as tuas colocações e compreendi que, ao teu ver, o complexo de inferioridade, ele se dá por essa pessoa não se conhecer o suficiente. Envolve e não se trabalhar. Autoconhecimento. Né? Já começou aqui. Na sua opinião, de forma objetiva, para você, o que é o complexo de inferioridade? A não autenticidade. A não autenticidade do ser. Tem uma série, não lembro o nome que se dá diretamente, mas o Chaves, por exemplo, né? Esse personagem, todo aquele conglomerado apresentado na TV, você tem a personagem Dona Florinda, que na nossa sociedade é pedido que a mulher sempre tenha o seu cabelo bem arrumado. Assim o homem vai poder admirá-la, assim o homem vai poder, né, elogiá-la. E ela sempre está de bobe e sempre está com o cabelo coberto. E com avental. Me lembrei do avental. Ela é a típica dona de casa, no seu jeito mais simples. Enquanto a partida a chamada Dona Clotilde, né, a bruxa do 71, já toda sempre arrumada, mas nunca tão amada. Olha os dois personagens. Excelente. Mas a Dona Florinda sabe o que quer, sabe quem é. É uma mulher independente, mãe de um filho, teve que lidar com ele sozinho, teve que se reinventar e pôde assim tirar, né, dessa simplicidade e autenticidade a amorosidade do professor Giravagues. Então, assim, é sobre isso. A autenticidade é você lidar com o que você tem, assumir aquilo como seu e fazer do jeito que você pode fazer. Excelente, meu Deus, só reflexões maravilhosas aqui. Você que está aí assistindo, não esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, porque o negócio aqui está muito bom. Eu acredito também, concordo plenamente com vocês, que esse complexo de inferioridade, ele se dá
a uma crença falsa sobre si mesmo. Essa pessoa desenvolve algumas crenças, entre elas são crenças falsas e limitantes sobre si, onde ela não se sente capaz, ela se sente incapaz. Incapaz, talvez, de mudar e de se reinventar, incapaz, talvez, de buscar essa tão falada ajuda para o autoconhecimento, incapaz, talvez, de recomeçar, independente da sua idade, incapaz de fazer diferente daquilo que esperam dela, de seguir, talvez, na contramão, porque talvez na contramão do que todos esperam é o que faz sentido para ela. Se comparar. Exatamente. Então, a crença falsa sobre si. E interessante que, ao meu ver, pelos pacientes que eu atendo no consultório há quase 2 anos, e agora eu estou com um consultório novo, lindo, te mandei as fotos, né, doutor Vinícius? Mandei para você também. O novo agora, tá lindo aqui no centro do Vilar dos Teles, São João de Meriti, Rio. E nesses quase 2 anos de atendimento, desde o estágio, finalizo o meu mestrado em psicanálise agora em abril, legal. E aí vamos para um doutorado, para algumas coisas aí, eu percebo na prática que essa crença sobre si é sempre distorcida. Em meio a esse complexo de inferioridade, falando dos meus pacientes. E é uma crença sempre muito distorcida pro negativo. Eu não sirvo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não sou boa o suficiente, eu não atendo ao padrão, eu nunca vou ser capaz, comigo sempre é assim, comigo sempre acontece dessa forma, e isso é muito perigoso. Vou deixar para vocês, doutor Vinícius, depois Fernando, comentar um pouco sobre essa minha fala, porque eu percebo muito isso com os meus pacientes. É muito pesado, é muito negativo, é uma âncora muito negativa. Essa crença distorcida sobre si, que esse que se sente inferior, né, como alguém existente e cheio de valor, mas ele se sente inferior, é muito pesado isso, é uma crença muito terrível. São crenças muito, muito terríveis. Sim, sim. Eu trabalho muito com a clínica winnicottiana, né? Então, a gente acaba lidando com o brincar, com o lúdico. Como eu acabo também atendendo muito adolescente, então a gente tem que ter uma linguagem que alcance esse público, que é o público mais atingido pela questão da inferioridade. É uma espinha que nasceu do nada, no dia de uma formatura, né? É um dente, é um cabelo que não fica do jeito que ela gostaria, que ele gostaria. Então, essa clínica do Winnicott, para mim, caiu muito bem para lidar com essa situação. E aí, nessa clínica, eu trago para eles sempre reflexões como essa do Chaves, de outros personagens, que o mundo cinematográfico sempre tenta transmitir para um ponto de reflexão. No filme, por exemplo, Kung Fu Panda, para a gente pegar como uma psicanálise do conto de fadas do Bruno, né? Bruno Menes, ele, no final, o primeiro filme apresenta isso. Ele é fora dos padrões, mas ele tem que se ver. Ele tem que olhar para si. O Lacan, ele fala do processo de estágio do espelho, a diferenciação, o momento de uma divisão que você tem que ter do outro. Então, enquanto você está ligado à opinião de um ciclo, você vai se submetendo àquela opinião, do que pensam, do que acham. E é ali que as crenças são reforçadas. Totalmente reforçadas. No momento que você desprende e passa a se enxergar como uma pessoa, um indivíduo ou um sujeito dividido, né? Fora daquele padrão, fora daquela crença, aí você começa a construir algo mais. Você constrói a sua própria linguagem, você constrói a sua própria versatilidade. E é isso que é bacana. Falta em nós a capacidade de promover esse incentivo. Se autoinvente. É isso que está faltando. Os pais, os terapeutas, dos palestrantes, ensinar o outro a se autoinventar. A criar algo que talvez as pessoas vão falar assim, não, mas não tem nada de interessante aí. E ele criar. Mas faz sentido para essa pessoa isso? Unicamente sentido só para ela, a subjetividade. Exatamente. Esse jeito subjetivo de pensar, de ser... hoje, para fechar essa minha fala, tem um cara com síndrome de Tourette num dos maiores programas de TV, que é do Danilo, tá entendendo? Um cara, quem diria que num programa de TV teria um cara conduzindo um processo de humor, sendo uma pessoa tão, assim, esporádica, né? Tão espontânea. Tava lá.
e ele lida com a doença ali. Ali é o lugar dele. Um lugar que alguém falaria assim, não é legal porque é uma TV aberta. Ele pegou aquilo que era, vamos dizer, o problema, né, que alguns diriam, e tornou a solução. Excelente, excelente. Nossa! E sobre essas crenças distorcidas sobre si, que esse complexo de inferioridade traz, né? Você concorda que é muito pesado esse olhar que essa pessoa tem sobre si e o quanto ela se inferioriza e ela age de uma forma tão terrível, sem perceber, inconscientemente com ela, alguns até se martirizando, né? Tem todo algo muito pesado, que eu falei que é o que eu percebo e analiso, claro, com alguns casos de pacientes, não são todos. Você também trata pessoas assim, você também tem muitas mentorias e psicoterapia também com mulheres e famílias e casais. Sim. Você encontra quadros assim, Fernanda? Sim, e assim, né, é onde a gente traz ali no momento terapêutico, né, é você refletir sobre esse sentimento da questão do que foi do seu passado, né, para você trazer. Então, muitas das vezes é o ambiente que a pessoa conviveu, tipo mesmo o ambiente, né, que muitas das vezes são palavras que te traz ali para baixo, né, e te traz ali o medo, a superproteção, muitas das vezes também, que aí gera essa insegurança. Então, tudo isso você vai ajudando ali, né, o cliente ali para justamente superar tudo isso, que é onde ele se enxergar, aquela questão, como eu falei antes, de parar de se martirizar, de parar de se julgar. De ser o seu próprio carrasco, né? De ser seu próprio carrasco, largar esse chicote e reconhecer que lá papai e mamãe, eu também falo muito isso, papai e mamãe não teve esse aprendizado que hoje aqui a gente está tendo. Né? Eu também, quando mais nova, não tive esse aprendizado que nós estamos tendo hoje. E aí é onde você aprender a lidar com tudo isso, né? Não é fácil, mas é possível, né? Você conseguir lidar com tudo isso. A importância, preciso de ajuda, e tá tudo bem precisar de ajuda, porque antigamente a gente nem ouvia falar nisso também, né? De buscar ajuda, não tinha terapeuta, psicanalista, psicólogo, nada disso. Hoje era muito mais difícil. Hoje a gente tem, né? Essa possibilidade. Como evoluiu, ufa. Demais. Bastante. Demais. Excelente. Nós estamos gravando o episódio do Ano Novo, pessoal. E aí, vamos lá. A pessoa que se sente inferior, né, óbvio que ela se reprova o tempo todo. Isso é constante. Ela se reprovando, ela não se valida, ela busca fora, né? E se não vem fora, pior ainda. Mas nós falamos no episódio da semana do Natal sobre crises de identidade. E aí eu quero só puxar um gancho aqui, gostaria que o doutor Vinícius comentasse sobre isso, se esse complexo de inferioridade, porque nós conversamos sobre isso no Crise de Identidade, nesse episódio você não deixe de assistir aí, ouvinte, na formação do eu dessa criança, um lar disfuncional, isso pode ter cooperado não somente para uma crise de identidade e tantos outros problemas, né, lá na frente, esse jovem, esse adulto, mas também cooperado em uma desconstrução, uma vez que possivelmente houve uma disfuncionalidade nessa construção do eu, para que essa criança chegue ali à juventude, adolescência, juventude, fase adulta, né, com uma disfuncionalidade que a prejudica e aí remete, né, a algo que pode até ser gatilhos, lacunas, inúmeras demandas que alimentam esse complexo de inferioridade. Assim, pode compartilhar conosco o que você pensa sobre isso, até também como professor, essa coisa toda. Ok. Então, tem uma coisa muito interessante sobre... Eu vou pegar esse gancho da palavra crise. A crise para essa identidade. Okay. A grande crise todo mundo tem a sua tribo. A gente chamava... Eu comecei fazendo marketing, não concluí o curso na época. A gente chamava de ilhas de informações. Então, cada um tem a sua bolha. E a crise quando esse lado está disfuncional, ele não pode dar direção. Ele não tem a sua própria autoidentificação para que o sujeito ali forjado no seu significante possa olhar e
se projetar, né, ou introjetar dentro do imaginário. O que acontece? Estou até usando termos muito técnicos, desculpa. Não, vamos lá. Essa imagem que ele tem da família, ele não consegue assumir porque ele não sabe que imagem realmente ele está vendo. E aí, qual é a problemática? É que tem muito padrão social. Então, tem o padrão do ser pobre, do ser revoltado, do ser religioso, do ser intelectual, do ser certinho. São vários. E aí entra a crise. Aí a crise chega. O que eu devo ser? Talvez a sociedade está conseguindo de um jeito estranho, e um estranho bom, um estranho que tem espaço. A gente está vivendo uma dualidade. Vamos lá. De um lado, você tem a supervalorização do seu problema. Você é o pobre coitado da sociedade. Nossa, você tem que ter um benefício do governo para continuar sendo o pobre coitado da sociedade. Entendeu? Uhum. E do outro lado, tem uma galera fazendo uma quebra de paradigma. Eu vi esses dias um rapaz subindo num palco, fazendo uma comédia, um stand-up, e falando, pois bem, meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E começou a zoar com aquilo, e hoje ele ganha dinheiro com aquilo. Ok. Ele pega aquilo ali e ele... Bom, a minha identidade é isso que eu tenho. Eu vou trabalhar com ela. Vou trabalhar com ela. O lado disfuncional, ele vai ser sempre um problema. O Winnicott fala sobre o ambiente insuficiente, ou suficientemente bom, ou insuficientemente bom. Ok. Mas ainda eu fico com aquela palavra do Jean-Paul Sartre. Não é sobre o que a vida te trouxe. É o que você está fazendo com ela. Ok. Decisões, né? As decisões. Que o Soren Kierkegaard também fala muito sobre isso. Uma vez que a decisão chega, você elimina as opções e você assume aquela decisão, a sua personalidade se apresenta. Personalidade e o caráter só se apresenta mediante a decisão tomada. Excelente. Maravilha. Excelente. Bom, existem aí 2 tipos de comportamento que eu tomei nota aqui, para puxar mais uns ganchos aqui. Comportamentos que eu considero comuns para aquele que está vivendo essa questão de se sentir inferior, de não se sentir suficiente dentro desse contexto que nós falamos. E aí são 2 comportamentos, e eu até peguei isso um pouco do consultório, sabe, Fernanda, doutor Vinícius? Eu fiquei pensando hoje, fiz algumas anotações, falei, nossa, eu vou levar um pouco da minha vivência aqui também. Eu acho que isso é legal para trocar com os colegas, né? Sim, e até entender se eu, de repente, estou no caminho certo, não só com base científica, mas aí do que a gente percebe no dia a dia mesmo. E aí, a pessoa que chega lá ao consultório, ao nosso consultório, que tem hoje essa questão, essa demanda, tem 2 questões aí, 2 tipos de comportamento que eu considero mais comuns, que eu venho encontrando. O primeiro é alguém que demonstra muita arrogância, superioridade e ela tenta o tempo todo parecer ser perfeita, se enquadrar nos padrões, não errar. Ela não se admite errar. Tudo que ela faz é melhor, tudo que ela faz é bom. Ela é a pessoa, não é? E que não erra, e se ela errou foi por engano mesmo. E ela se afirma com essa perfeição que acaba sendo ali em algum momento um excesso tão grande que nós percebemos ou é até confundido com uma arrogância, ou às vezes se torna uma arrogância sobre si, sobre como se vê, como se posiciona. Mas no fundo, essa mesma pessoa que faz, que acontece, que não erra, que é melhor no trabalho, que é melhor na igreja, ela também é uma pessoa muito frágil, que esconde de qualquer forma as suas fragilidades e desacertos, né? Por medo de ser reprovada. Por quê? Porque tem um medo ali junto com esse complexo que ainda está internalizado, que ainda não foi trabalhado. Mas aí eu encontro a outra bomba agora, uma outra vertente em alguns atendimentos, totalmente o oposto. É aquele que é o tímido excessivo, é o que ele está com a roupa do coitado, com a mentalidade do coitado, do vítima, do sofredor, e é isso mesmo, e você tem que ter pena de mim, porque para mim não tem jeito, e eu sofri muito, e eu não saio do lugar, estou paralisado porque eu sou um sofredor.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esses 2 quadros relatados aí em meio à inferioridade que essa pessoa sente e vive aprisionada, eu percebo esse tipo de perfil de paciente. O senhor concorda, doutor Vinícius? Sim. Comenta um pouquinho lá da sua experiência. Sim, é nessa hora que eu começo a olhar o Carl Gustav Jung, né? Ele vai dar uma palhinha com o Adler sobre a questão do tímido e do extrovertido. Né? O tímido está mais internalizado, ele não lida muito com esse mundo, esse universo fora. Já o extrovertido, ele tem essa conexão aqui. O tempo todo aqui, pouco internalizado, bem pouco internalizado, às vezes internalizado no sentimento. Ou seja, eu lido com vocês aqui e na medida dessa frequência social eu me sinto bem. Às vezes é do pensamento, eu penso que isso aqui é o melhor para mim na medida que eu me relaciono. Já o tímido não, o tímido ele primeiro ele precisa saber se ele está bem aqui dentro para estar aqui. Senão ele não se permite, ele introspecta e acabou. Então, sim, com certeza é uma via, sim, e aí dá muita margem para o narcisista. Exato, eu me preocupo muito com isso. Né, o arrogante vai abrindo essa margem. Autossuficiência. Eu percebo isso nos atendimentos, não é, Fernanda? Porque, assim, eu sou boa, legal. Isso. Hoje eu já consigo, me validar, né, me reconhecer, me colocar para cima, que é uma construção. Porque eu já vivi esse complexo de inferioridade, de crise existencial, de identidade. Isso aqui é uma construção. E aí, às vezes, né, eu faço terapia também, tenho meu terapeuta, tenho 2 terapeutas, na verdade. E em alguns momentos eu falo, opa... Eu tô autossuficiente demais, deixa eu baixar minha bola, que eu não quero evoluir para um indício narcisista. Mas porque eu consigo hoje, agora, com o conhecimento que eu tenho, e também muitas análises, eu consigo falar, caramba, tá legal até aqui, mas aqui já tem um excesso. E esse excesso pode me levar a uma curva que não é legal comigo, que eu não quero entrar. Mas não são todos que têm esse termômetro. Mas é muito interessante isso. Sim. Né? E eu percebo que quem se sente inferior, quando está nisso aqui de demonstrar que é perfeito, nesse comportamento, essa pessoa se torna até às vezes chata sem perceber, conveniente, porque ela só fala sobre ela. Aí vem o perigo, né, do indício narcisista, de desenvolver um traço narcisista e quem sabe até, se não tratado, um transtorno narcisista, que são coisas distintas, me corrija se eu estiver aqui falando alguma besteira, é como eu entendo. E essa pessoa... Se ela estiver aqui conosco tomando um café, ela precisa tanto mostrar que ela precisa muito mostrar que ela é boa e ela precisa mostrar que ela consegue tudo. A necessidade de aceitação. E aí ela começa a manipular e fica uma coisa chata porque tudo é sobre ela. Exato. Mas na verdade é uma farsa. Porque tem ali, eu posso arriscar aqui, se houver aí sequelas da infância, uma criança interior, porque eu estou falando de um adulto, nessa analogia, uma criança interior com muito medo de ficar sozinha, de não ser aprovada, né, daquelas pessoas não darem atenção, e isso pode ser um mecanismo de defesa? Com certeza. Concorda, Fernanda? Sim, essa reação? Tem eu falo muito também isso, a questão do quando eu estou, voltando para o complexo de inferioridade, seja qual situação, eu reconhecer que hoje eu me sinto sim, inferior à situação. Quando eu consigo reconhecer, eu abro espaço para eu cuidar, né? Eu abro espaço para ressignificar tudo isso, né? Porque muitas das vezes a gente, justamente trazendo essa fala, a gente não aceita, né, essa situação do que eu estou assim, e aí a gente acaba não abrindo esse espaço para ressignificar, né? Para mudança, para esse novo. E aí, seja lá quando, num momento como se achando o autossuficiente, se achando o inferior na situação. Demais, né? O coitado, vítima. E aí, peraí, deixa eu reconhecer, eu estou nesse momento. Reconhecendo, eu vou abrir espaço, né, para ver onde eu preciso cuidar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso superar, para poder ressignificar tudo isso. Exato. Excelente, excelente. Tá ficando
cada vez melhor o negócio aqui. Eu estou me lembrando, vocês estão falando aí, eu vou lembrando de alguns pacientes, de algumas questões. E aí, fazendo algumas pesquisas, experiências negativas aí, que podem ter levado na infância, voltando um pouquinho à infância, que eu acho importante aqui a gente, né, só dar mais uma pincelada sobre isso. E aí eu fui identificando se remeter esse adulto hoje, ou esse jovem, com esse complexo de inferioridade, pensando sim que essa infância foi difícil e disfuncional e ele ainda não conseguiu lidar com isso para mudar o cenário. Uma coisa que pode ter afetado, né, nas pesquisas que eu fiz e eu me identifiquei também na minha clínica, é a questão da falta de afeto. Porque a falta de afeto eu entendo que valida, reforça, encoraja, direciona, ampara. E alguns não tiveram essa oportunidade de receber o afeto, talvez ali necessário, vou usar essa expressão, a criança. Sim. Lá. Então, essa falta de afeto. E eu percebi também, nas pesquisas que eu fiz, que o excesso de agressões. A criança, falando da infância, gente, a criança que passou por muitas agressões, sejam verbais, psicológicas, né, sejam físicas, falando até dos abusos, que existem diversos abusos, até o sexual, ela pode ter demandas que hoje o jovem ou adulto, ele está sendo mais afetado, estou tentando buscar aqui, reformulando, afetado por esse complexo de inferioridade. Concordam? Discordam? Gostaria que vocês comentassem, porque assim, a gente vai pesquisando e vai lembrando dos nossos casos, da nossa atuação, mas isso é um bate-papo, então fiquem à vontade. Gera, e aí onde vem os comportamentos, né? Você vai ver, o jovem está com esses comportamentos devido ao ambiente mesmo que ele viveu, né? Vai repetindo, muitas das vezes. E aí é onde essa questão, como falamos já antes, do decidir mudar, decidir buscar ajuda, decidir. Eu falo muito isso, porque senão a gente fica justamente aquele tempo todo, porque eu era assim. Eu posso falar uma metáfora, que eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de falar no início assim, das palestras, ali no momento quando chega um paciente, que nem sempre é de repente. A gente, né, não dá importância àquelas pequenas coisas que acontecem dentro de nós. Aí aquela pequena mágoa, aquela pequena decepção, essa pequena inferioridade, aí a pequena traição, aí aquela pequena raiva, aquela pequena tristeza, a gente não dá importância, né? E né, tudo que acontece dentro de nós. E de repente a gente acha que teve um surto. Na verdade, olha quantas pequenas coisas estão guardadas dentro de nós e que não foi resolvida. E que não tratamos, não buscamos ajuda e vai crescendo. Aí a gente cresce, vai cuidar do marido, do filho, da esposa, cuida de todo mundo, da igreja, do trabalho, a gente cuida de todos e esquecemos de nós. E aí a nossa alma está lá gritando, né? Socorro, socorro, me tira do CTI. E olha quantas pequenas coisas tem dentro de nós. E aí é o momento de chegar aí, peraí, hoje eu vou decidir a buscar ajuda para lidar com essa situação. Hoje eu vou decidir a ressignificar tudo isso. E aí são essas decisões que precisamos tomar. E hoje eu tenho decisões com uma mulher de 47 anos. E aí é onde... Mas já tive momentos lá de decisões lá dos meus 15 anos, de situações que aconteceram lá no passado. E aí é onde eu preciso aprender tudo isso, né? Etapas, e reconhecer. Hoje eu tenho que tomar decisões com uma mulher de 47 anos. E aí é onde a importância, né? De resolver isso aí que está dentro de nós. Que muitas das vezes a gente vai deixando lá. Para depois. Deixando. Empurrando com a barriga. Né? Somatiza. Ele vai somatizando. Muito. Tem um cara que eu tive contato há pouco tempo com ele, que é o Ronald Fairbairn. Ele era um escocês, né? Psicanalista, psiquiatra. E ele fez uma pesquisa a partir dos estudos de Klein, do Freud, Winnicott. E aí ele descobre, na verdade, uma personalidade chamada esquizoide. Eu achei fenomenal isso aqui. Ele fala que o esquizoide seria aquela criança que nasce nessa família tão bagunçada, tão doida. Às vezes são muitos irmãos para ele poder estar sendo visto em meio a todos os irmãos. E quando ele percebe que ele vai sendo frustrado, daqui a pouco eu vou aí, daqui a pouco eu te troco, daqui a pouco eu te dou atenção.
ele cria essa máscara de autossuficiência, cuidando de si. E a mãe valida, do tipo, meu filho é o único que não me dá trabalho. Ok. Ele sempre, quando eu penso nele, ele já está pronto. Mas quando ela vai pensar nele, já passou horas. Então ele teve que criar uma camada de falsa maturidade para lidar com aquele momento do ambiente frustrante. Ok. E parece que ele está maduro. Quando essa mãe envelhece, esse filho amadurece, os demais também, ele aparenta ainda um filho perfeito. É o único que não me dá trabalho. É o único famoso... é o que me dá orgulho. O orgulho da mamãe. É aquele que eu não preciso me preocupar. Esse filho vai lá e se mutila e acaba criando outras atrocidades, se envolve com drogas. E a mãe fala, o que aconteceu? Eu não entendi. O que houve? O que fizeram com o meu filho? Do nada, ele se foi. Por quê? Porque esse acúmulo, ele se mascarou tanto, que nós chamamos em psicanálise de formação reativa, que é o mecanismo de defesa, se mascarou tanto desse mecanismo, não, vou ficar bem, não, meu irmão precisa vir primeiro, minha irmã tem que ter mais atenção, depois eu me viro. E ele vai empurrando, quando a mãe chega e lembra dele, mãe, vai lá, eu sei que a senhora está preocupada com o mais velho, eu sei que a senhora está preocupada com o mais novo, eu me viro, quando na verdade ele só é uma criança precisando da atenção como todo mundo. Ali. Como todo mundo. E não está sendo equilibrado. Porque não é que a culpa seja da mãe. A mãe também não tem a rede de apoio. Não tem o suporte, que é o marido, né? Dentro da gestão ali da educação dos filhos. Toda uma rede de apoio. E aí entra esse lar disfuncional. Então afeta muito. Por demais. E aí o Ronald Ferbey fala que quando ele não prejudica a sua própria vida, ele se torna uma personalidade esquizo. O que é uma personalidade esquizo? Alguém que passa... não é diferente do transtorno evitativo. Ok. Não é alguém que não quer se relacionar porque tem medo de se decepcionar. É alguém que não quer se relacionar porque não consegue atingir o seu sentimento. Ele não tem mais acesso ao seu sentimento. No DSM-5 é chamado de alextimia. A pessoa não sabe o que sentir naquele momento. Seja momento bom ou ruim. Ela não tem acesso às conexões de apego e vínculo. Todo esse esforço psicológico e emocional, é óbvio, Exato. Que ele foi fazendo em meio a essa vivência, a esse exemplo que você trouxe. Exatamente. Ele teve uma desconexão dos seus vínculos familiares. Muito interessante. Entendeu? E talvez para quem não compreende, né, não tem o conhecimento científico, ou não entende sobre o assunto, talvez diga, é frio, é distante, não se importa com ninguém, não tem sentimentos. Autismo. Tá sim, entendendo? Que aí dá um diagnóstico assim, de supetão. Ih, fulano, eu acho que é autista. Tem gente que fala besteira. Será? Não tem sentimento, nada, talvez não tenha remorso. Psicopatia? Opa, não. Peraí, né? Então... Olha que interessante. Aí vai ouvir a história, eu falo muito isso. Vai ouvir a história do outro. Exato. Né? Vai ouvir essa história, eu falo muito isso. Que aconteceu. Para o próprio paciente ali na hora, né? Ouve a história quando geralmente chega falando do pai, da mãe, né? Que sempre bota a culpa no pai, na mãe, que foi isso, que ela fez isso, que ele fez aquilo. Não fez o que deveria ter feito, né? Eles falam muito isso. Você já parou para ouvir a história do seu pai? Nunca. Você já parou para ouvir a história da sua mãe? Como que foi? Ela recebeu tudo isso que você tem, que você está querendo que ela te dê? Ele recebeu tudo isso? Excelente. Aí o paciente fica, uau, nunca parei para ouvir a história dos meus pais, nunca parei para... E aí você vai começar justamente a respeitar a história ali do outro, né? Você o que ele podia entregar, o que ele tinha para entregar. Exato. Com as deficiências, com as debilidades, com os pontos... Deu o melhor naquele momento, aquela maturidade que eles tiveram. Tem uma frase, eu não sei direito quem é o autor, mas diz que não julgue o homem que sou se você não conheceu a criança que eu fui. Ok. Você não soube a minha história lá atrás, a minha vivência. Isso é muito importante. Às vezes, hoje nós temos uma correria para o diagnóstico do autismo, diagnóstico de vários outros transtornos, que na época de pais de muitos adolescentes não tinha. Exato. E aí tem lá um pai com um transtorno, com uma comorbidade, uma síndrome, não sabemos até hoje, e ele fez ou tomou atitudes
que esse jovem até hoje se sente marcado sem entender que por detrás daquela atitude há um transtorno. Exato. Entendeu? Hoje eu penso muito nisso, a respeito disso. Eu mesma já cometi falhas com a minha filha porque eu não era estudante da área. Sim. Eu era uma outra Jaciane numa outra construção. Sim. E cometia falhas por ignorância, por não compreender um todo. Exato. E pelas minhas demandas também, que até então lá não tinha sido eu não havia tratado algumas demandas. A gente não tinha ferramenta, né? Tinha, você ainda não me percebia diante de tudo isso. Eu me lembrei de uma coisa muito interessante aqui, porque, né, como eu disse, por muitos anos, vindo desse lado disfuncional, eu tinha um complexo de inferioridade. E a vida não facilitou naquele período para mim. E eu me lembro que uma coisa que deixava a minha autoestima muito baixa, eu sempre fui uma criança gordinha, uma adolescente gordinha, porque a família do meu pai tinha muito isso na genética, né? Do sobrepeso, essa coisa toda. E lá em casa somos 4, né? 2 puxaram a minha mãe, como índios, corpão de violão, magrinhos, e 2 puxaram ao meu pai com essa genética de um outro perfil de corpo e sempre com sobrepeso, que era uma problemática na genética da família, no histórico da família do meu pai. E eu me lembro que a minha mãe, os amigos, a família, quando chegava alguém, minha mãe recebia na roça muita gente, falava o seguinte: essa menina vai ser muito bonita de rosto, mas de corpo, maior bujão. As pessoas da roça, sem uma formação, sem entender como lidar com uma criança. A gente está falando de um outro cenário, eles não faziam isso por maldade, hoje eu compreendo isso perfeitamente. Exato. Mas a Jaciane, criança, foi recebendo aquilo. O meu rosto é lindo, o meu corpo não. E eu nunca vou ser feliz. Eu lembro que tinha um amigo do meu pai, quando bebia cerveja, ele falava assim, eu tinha uns 8, 9 anos, essa menina nunca vai casar, porque com essa barriga dela, parece um bujão. E quando eu chegava na escola, criança, todo mundo das roças, ia para a escola, falava o seguinte, gente, pastora Débora, minha amiga, terapeuta, mentora, está aqui no estúdio. Beijo para você. Ela já participou do outro podcast, está aqui nos acompanhando. Esqueci de cumprimentá-la. E aí, na escola, o pessoal falava, gente, o bujão hoje veio de capa, quando eu ia de vestido. Naquela época não existia bullying, nada. Isso foi tão pesado e eu não tinha, dos meus pais, dos professores ali daquela escola, do interior, eu não tinha um suporte adequado para balancear isso. Então eu cresci com uma crença de inferioridade que eu não sou bonita, eu nunca vou ser feliz, só o meu rosto é lindo, só olhem para o meu rosto porque o restante todo é muito feio e por isso ninguém vai me escolher, ninguém vai me aprovar. E isso perdurou com uma baixa autoestima por muito tempo, até começar, mais de 10 anos atrás, um processo de terapia, devagarzinho, e tem hora que parava, tem hora que voltava. Então, para essa Jaciane aqui se aceitar, isso foi um trabalho. Eu não me aceitei porque eu emagreci 40 quilos. Claro que não. Eu já vinha fazendo um trabalho psicológico antes disso. Claro, e esse trabalho continua. Mas como isso me prejudicou? Porque eu já ia para uma entrevista de emprego pensando o seguinte, não vão me aprovar porque eu sou obesa. E eu sempre fui muito capaz, muito produtiva, independente do sobrepeso. Mas era essa crença que estava enraizada. Era isso que era generalizado dentro de mim. E isso me prejudicava com várias questões, escolhas erradas, baixa autoestima, né, alianças, ou seja, relacionamentos que não tinha nada a ver, porque se eu não me sentia suficiente. Então, trabalhar isso foram vários pontos. Não foi fácil. Mas o doutor Vinícius vai comentar sobre isso, mas eu já quero dizer para você, talvez você se identificou um pouco com a minha fala. Exato. Porque assim, eu trago muito isso também, sabe, doutor Vinícius, Fernanda? Um pouco do que eu passei também. Porque hoje eu sou psicoterapeuta, sim. É uma nova área que eu estou apaixonada, estudo há mais de 4 anos, mas eu também sou paciente. Eu sempre falo, não é um papo de coach ou de terapeuta. Eu estou em construção. Eu estou passando por uma metanoia.
por uma ressignificação. Estou trilhando esse caminho de autoconhecimento e eu não abro mão mais, doutor Vinícius, de conhecer essa Jaciane, de trilhar esse caminho e de trabalhar as minhas questões. Mas eu relatei uma Jaciane lá de trás. Sim. Quem me conhece hoje não imagina. Minha filha fala pra mim, mãe, como você vem mudando? Mãe, quem é você, mãe? Pelo amor de Deus. Ela vem falando, né? 5 meses atrás ela falou aconteceu uma situação, ela falou pra mim, mãe, não te reconheço. Eu falei, que bom, porque eu tô trabalhando nessa versão de agora. Não, mas se fosse 1 ano atrás, você faria diferente. Há 1 ano atrás eu era uma outra Jaciane. Eu tô melhor do que eu ontem. E é isso. E aí, doutor Vinícius? Compartilhe um pouco. Né? Bom, esse processo de grandes mudanças me leva a pensar em algumas questões que eu já trabalho em clínica. Então, eu recebi e recebo muitas pessoas também com essa questão da inferioridade. E eu fico pensando, hoje nós temos o bullying como uma coisa muito evidente, sendo contrabatida o tempo todo, mas eu acredito que o bullying nunca vai ser, de fato, impedido 100%. Ele sempre vai existir na periferia, ele vai existir no interior, Sim. Ele vai existir dentro do núcleo familiar. Então, a ideia é reforçar a mentalidade dos nossos filhos. O meu filho sofreu, há um tempo atrás, racismo dentro da escola. E eu cheguei para ele, eu tive aquela coisa da ferramenta, né, da psicanálise. Eu falei, e agora? O que eu tiro da bolsa para lidar com isso? Agora é da minha casa, não é fora. E eu pude olhar para ele e utilizar a admiração que ele tem por mim. Pedindo a ele para olhar dentro dos meus olhos e falar assim, Pedro, você é filho de quem? Teu pai é burro, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Não, pai, tu é filho de quem? Sou filho do Senhor, então você carrega tudo isso. E começamos a trabalhar essa ideia e o olhar dele se acendendo diante disso. Hoje meu filho toca um violão. Um espelhamento ali também, um espelhamento. Foi buscar aprender um violão sozinho, sabe? E se reinventar do jeito dele, tirar um pouco da timidez, que ele era extremamente tímido, mas tudo por via de decisões dele. Foi um start que gerou, uma chavezinha que virou ali na cabecinha dele e foi. Eu já passei por uma situação parecida em clínica. Eu estava com uma paciente de mais de 5 anos. A paciente chega e fala assim para mim, eu nunca pensei que um dia eu me trataria com uma pessoa como você. Olha. E aí eu olhei e falei assim, eu estava ajeitando a parte do café, né? Já tinha terminado a sessão. Ela estava se ajeitando para ir embora. E eu falei assim, compreendo, assim como... desculpa. Compreendo. Não precisa se sentir inferior. Somos todos iguais. Excelente. Tá entendendo? E até hoje ela está em clínica comigo. Até hoje ela está lá, devagarzinho, indo. Ela entendeu o que tinha acontecido ali de uma forma que ela não percebeu o que ela estava fazendo. Sim. Tá entendendo? Então, precisamos criar na sociedade mecanismos. Precisamos amadurecer os nossos jovens. Eu acho que esse século presente os jovens estão muito frágeis internamente, não estão sabendo lidar com o básico. O básico não está sabendo ser lidado. Estão sofrendo por coisas que às vezes são muito banais. Entende? Não tem um mecanismo. Eu sei que vai de uma outra época, de uma outra construção, né? Não é igual hoje, mas eu vou compartilhar em 1 minuto uma coisa aqui. Um dia eu apanhei na rua, fui comprar ovo, passei, né? Quem nunca ganhou uma carreira, como dizem lá na Bahia, né? Eu fui implicar com o rapaz, o que foi? Partiu pra cima de mim, só que de repente veio os amiguinhos. Ixi! E eram 7. Eita! Apanhei, a camisa rasgada, ovo pra tudo quanto é lado. Naquele dia não teve omelete em casa. Cheguei em casa e minha mãe me viu naquele estado. Bom, nós estamos falando da década de 90. Início dela. Minha mãe olhou pra mim, o que houve? Eu apanhei na rua. Você tem 2 opções. Ou você apanha aqui, ou você volta lá e resolve. Nossa. Era uma outra época. Era uma outra construção. Não que estejamos alimentando aqui violência, não é isso. Aquela época tinha esse espaço que era até apregoado dentro das grandes era cultural, mídias. Né? Era cultural. Mas a sociedade de hoje, que é mais evoluída, não criou seu mecanismo de defesa social. É isso que eu quero dizer. Hoje a gente não precisaria bater, brigar, discutir, mas não temos também colocado palavras certas para desarmar o agressor.
Os nossos jovens não estão sabendo dar a resposta à altura de uma forma... A argumentação inteligente. Não está tendo. Não está sabendo. Ele prefere ir para os alopáticos, se entupir de medicações, se trancar no quarto e ficar ouvindo músicas tétricas. Mas encarar, não. Por isso não sabem lidar com as frustrações, com o não, né? Eu tenho a Bianca que fez 18 agora, né? Sim. E ela está trabalhando há 2 meses numa clínica de jovem aprendiz, meio período, que era uma coisa que ela queria muito. Então, o primeiro emprego, imagina, ela tem lá as questões dela que a gente acompanha e trabalha e tal. E ela chegou, estou muito chateada, mãe. O que aconteceu, Bianca? Meu chefe falou que vai me mudar de setor. Falei, mas você perguntou para ele, né? Qual o motivo? Ele falou assim para mim, eu gosto do seu trabalho, eu vejo em você um potencial, mas aqui você não está batendo a meta, porque ela está trabalhando com, pela primeira vez e com agendamentos. Né? Ela tem que ligar, tem que agendar, tem que bater metas para a clínica, né, conseguir o número de atendimentos. Como é o nome? Tipo vendas online, me fugiu. Telemarketing? Tipo um telemarketing, na parte me fugiu o nome, de agendamento. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não gostei porque ele falou que está me transferindo, porque eu não fui bem nas metas. Tem que bater acho que 45 atendimentos, agendados dia. Acho que ela chega a 30, às vezes a 35. Eu falei, pô, você está muito bem. Para quem começou agora, você nunca trabalhou na vida. Só que ele é o supervisor de vendas. Então, o cara é treinado no piloto automático para meter bronca com meta. E tudo bem, porque isso faz parte do ambiente corporativo das empresas. Eu falei, mas por que você está chateada? Não, mãe, porque parece que ele está com pena. Olha a inferioridade. Está com pena de mim, não me mandou embora, me colocando em outro setor. Porque ele falou, eu vejo potencial em você, estou te botando em outro setor, mas aqui você não está batendo meta. Eu falei, é isso. Nós não temos que ter o perfil para tudo. Você não tem perfil para venda. Não quer dizer que no outro setor que você está, minha filha, talvez administrativo, talvez numa outra posição, que não é mais o telemarketing, você não se saia bem. Porque você está se descobrindo. Ele não te recusou, ele não te rejeitou. Ele disse, vejo em você um potencial, e ainda falou para ela, não quero te mandar embora, eu vejo em você um potencial, mas aqui você não está rendendo. Então, ele vê tanto potencial em você que ele falou, deixa eu experimentar essa menina em outro lugar, essa profissional, né, que chegou agora. Então, filha, você que olhou pela janela da rejeição, porque você se sentiu inferior. É aquela janela lá de trás. Isso aí. E você focou no ponto focal negativo. Mas se você olhar por uma outra janela, você verá que, na verdade, ele está te dando um feedback construtivo, que é muito positivo e que você recebeu até um grande elogio em 2 meses, quase 2 meses de trabalho. Ela ficou parada assim na pia da cozinha, olhando para o horizonte, aquela coisa de adolescente, se balançando. Tem hora que eu tenho que admitir que a senhora está certa, né? Ih, mãe, tu é chata, mas tem hora que faz sentido o que você fala. Eu falei, pois é. Você escolhe o olhar que você vai ter. Isso aí. Eu venho trabalhando isso, mas a juventude... Por que eu estou trazendo isso? Porque com essa fragilidade que você trouxe da juventude, eu tenho uma jovem em casa, é exatamente isso. Qualquer indício de reprovação, pronto, a tempestade se formou, minha vida perdeu o valor, tô perdido, não sirvo para nada, vou me trancar no quarto, me encher de calmante. E a gente não estamos aqui levando em consideração aqueles que realmente precisam de medicação. Exato. Há situações e situações. Exatamente. Vamos lá, aí o médico vai avaliar. Mas por quê? É uma fragilidade onde qualquer comentário, qualquer devolutiva, qualquer feedback, né, ele surte um efeito tão negativo. E por que ela não... Eu falei para ela, por que você não argumentou com ele? Mas você acha que o meu trabalho está ruim? Está ruim? Já que você não compreendeu ao certo o que ele disse, você pode perguntar para ele, eu preciso melhorar em quê? E ela falou assim, não... Eu falei, não, você tem essa liberdade de perguntar. Tá, eu estou indo para outro setor. Me dá uma ajuda aqui. O que eu preciso? É o quê? Né? Me fala mais detalhadamente em qual atividade agora nova, o que eu preciso melhorar que você percebeu lá atrás que não estava indo bem na outra função. E aí, o que você falou, esse jovem não consegue argumentar, ele não consegue se posicionar, pelo contrário, vai logo no ponto negativo. Pega ele,
reforça ele, só olha, tem 5 pontos aqui, 3 são positivos nessa conversa dela aí, ou 2 com o chefe dela, dele com ela, 2 são negativos, que seja, estou aqui trazendo um exemplo qualquer, mas assim, por que não olhar, não treinar o cérebro a olhar para o que é bom? O que eu posso aprender, o que pode me animar, o que pode me ajudar, me encorajar, até a melhorar naquilo que, de repente, eu digito devagar e eu preciso treinar mais isso. Isso. Né? Então, assim, isso não é uma recusa. A fragilidade dessa juventude traz sempre o medo da rejeição, da não aceitação. O tempo todo. Isso que está ligado ao complexo de inferioridade. E aí eu posso acrescentar na questão, e talvez seja no outro dia, outro debate maior, vem a questão que nós que mudamos para poder contribuir melhor com eles, né? Eu sempre falo quando eu atendo também mais jovem, e aquele meu primeiro contato é com os pais ali, para justamente ver do ambiente que vem. Então, por exemplo, a Jaciane trouxe esse exemplo dela de casa, ela que teve, né, modelar, trazer a filha ali, peraí, vamos enxergar aqui seu lado negativo, os pontos a melhorar e os pontos o seu crescimento aqui, ok. E muitas das vezes nesse corre-corre, aí o pai não está ajudando, a mãe também não. Isso. Eu tiro por mim também, porque nós, né, ficamos muitas das vezes ali no corre-corre. Eu falo que meu filho mais velho, eu falo, coitado dele, que até eu aprender também tudo isso, esse autoconhecimento. Mas espera aí, porque eu só tenho uma, então é só ela e ela, né? E pretendo ficar nela. Mas assim, você tem quantos filhos, doutor Vinícius? 4. Que isso, mas tu gosta de fazer filho. Mas olha, tu namora com essa mulher aí, manda um abraço pra esposa, pra família. Você lembra os nomes? Sim, todos. Mas não tem problema algum, se você quiser fazer 12, né? Vai com ânimo, tá, só se prepara para as aulas. Tá ótimo. Mas é muito interessante isso que a Fernanda trouxe. Hoje, na minha construção, eu consigo dar esse retorno para ela. Mas lá atrás, não. E tudo bem também. Eu também, a gente vai aprendendo. Né? E aí, quando ela às vezes chega em casa, poxa, mas peraí, ninguém falou comigo e tal. O que está acontecendo? Hoje eu consigo tentar dar uma parada nessa loucura toda para ouvir. Né? Mas o que eu ia falar, que eu me perdi, é o seguinte, que foi zoar o doutor Vinícius, me perdi com o negócio todo, fui brincar com ele. Tudo bem se, né, a gente falou da resgata aqui para mim, falou da Bianca, você falou do tempo que a gente às vezes não tem nessa correria pro filho. Você falou do seu primeiro filho, lembrei, ouvinte, lembrei, que são muitos assuntos. Mas assim, tudo bem que o nosso primeiro filho é um experimento. Exato. Não tem receita, nós falamos sobre isso no programa anterior. Não tem uma receita certa. Você aprende errando, acertando, tentando, ajustando, e é um desafio diário. Ela tem 18. É um desafio para mim, Vinícius. Os desafios só aumentam. As fases mudam. É tipo quase um videogame. Só fica mais difícil, cara. A adolescência só acaba com 25. E é isso. Então, assim... E é isso, e tudo bem com as vezes que eu errei, porque não tem uma receita sobre isso. Não tem uma fórmula secreta que é só seguir a risca e copiar do Vinícius o que ele faz na casa dele. Não tem. Então, não se culpe pelos dias que você não foi bem. Tá tudo bem. Seja mais generoso se desculpando. Eu venho falando isso em cada podcast. Bom, estamos quase chegando ao nosso final. E eu gostaria muito que a Fernanda... E o papo está muito bom, mas o tempo corre, né? O que a gente faz? Que a Fernanda e o doutor Vinícius deixassem uma mensagem aí de encorajamento para esse... Encorajamento, orientativa, né? No sentido de dar uma esperança para esse que hoje se vê aprisionado a essas demandas que não são positivas, como o complexo de inferioridade, né? Para que ele... entenda que ainda, né, você já falou, mas eu faço questão que vocês reforcem, ainda é possível trilhar um novo caminho. Então, deixem uma mensagem, se despeçam dos nossos ouvintes, fiquem à vontade. Fernanda? Vamos lá, uma frase que eu gostaria que eu falo que um dia eu vou patentear, né? Que diz assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido, mais eu me amo, mais empoderada ficarei e mais resultados extraordinários teremos, né? Nós teremos.
que é o autoconhecimento. Ele é libertador, como já foi falado aqui, é um dia de cada vez, sem culpa, né? A gente está aí aprendendo todos os dias, construindo todos os dias um pouquinho, e você é capaz, nós somos capazes de superar tudo isso, todos os nossos desafios, né? Um dia de cada vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor Vinícius. Meu recado é que você não precisa vestir a capa de herói, né? Excelente. Às vezes a gente quer ser visto, aplaudido por muita coisa, só que o herói ele carrega um fardo da solidão. Também ser só um cara comum, eu sei que de repente não é legal. Tem um meio termo. Se torne um pouco do anti-herói. O anti-herói é esse cara que tem a capacidade de salvar, não porque ele quer aplausos, é porque ele tem capacidade. Ele não espera nada de ninguém. Ele só faz porque ele quer fazer. E tem dia que ele não tá afim. E tá tudo bem. Excelente. Nossa, assim, foi um prazer recebê-los aqui. Vocês vão voltar, tem muitos temas aí. 1 horinha, gente, é muito rápido, passa muito rápido, não dá para entrarmos a fundo nos temas, mas é para deixar para você, ouvinte, aqui um pouquinho sobre cada tema que a gente vem trazendo, para você pesquisar mais, para você estudar mais, para você buscar ajuda, quem sabe, de um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, alguém que você julgue aí capacitado, que faça um trabalho sério, para que essa pessoa, né, trilhe um caminho que talvez sozinho, alguns conseguem sozinho, mas talvez sozinho você não esteja conseguindo vencer alguns bloqueios, trabalhar algumas demandas, e tudo bem. Que bom que nós podemos ser ajudados e existem profissionais para isso, né? E é isso. Eu espero que você reaja. Essa é a minha última mensagem. Você reaja. Isso é algo que só você pode fazer por você. Eu fiquei muito tempo, sabe, paralisada, sem reagir naquilo que eu precisava identificar, me notar. E depois que eu acordei, parece que eu estava num sono tão profundo por anos, como eu venho me descobrindo e reagindo para mim. Talvez o estilo de vida que eu leve hoje não seja compreendido por ninguém. Talvez não seja aprovado. Talvez o jeito que eu venho mudando com a minha filha não seja tão bom para alguém. Talvez alguém não concorde que eu durma e a louça está na pia e tudo bem, porque a minha família me ensinou um outro padrão, mas está sendo mais leve para mim. E eu quero continuar trabalhando nessa construção. E você também consegue trabalhar numa construção que não vou dizer que vai ser igual a minha, do Dr. Vinícius ou da Fernanda, mas vai ser algo que lhe traga leveza e paz consigo. Onde, por mais que do lado de fora não haja uma validação, você está de bem com você nessa construção, e é isso que nós desejamos para você. Vamos deixar, levanta a caneca aí, nossa caneca está linda, agora vai ser assim, fazendo propaganda cada final de podcast, a caneca do SOS Saúde Emocional. Vamos ler juntos essa frase aqui, que quem quer patentear sou eu agora, tá linda essa frase. Você é o seu maior patrimônio, cuide bem dele. Um abraço a todos. Arrasou.